Essa é a apresentação sobre os contratos futuros de boi gordo negociados na BMF. Na BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, são negociados os contratos futuros de boi gordo. Um contrato futuro é um derivativo do mercado físico. Então, no caso do boi gordo, a base de preços no físico é Araçatuba, em São Paulo. O preço no físico de Araçatuba serve como referência para os preços negociados no futuro. Essa é a apresentação do contrato, seus padrões. O código do boi gordo é BGI. É cotado em reais por arroba. Então eu negocio uma arroba, que é negociada em reais. O tamanho de uma arroba é 30 quilos. Existe também a arroba de 15 quilos, que é o aproveitamento da carcaça, mas não é essa utilizada na BMF. Na BMF é 30 quilos, que significa o boi vivo. Unidade de negociação, 330 arrobas, como mencionado no slide anterior. Então eu negocio um contrato, 330 arrobas. Meses de vencimento, tem todos os meses do ano vencimento no boi. Data de vencimento é o último dia útil do mês de vencimento, então até lá eu posso ficar posicionado no boi, seja na ponta comprada ou ponta vendida. Corretagem 0,30 normal e 0,07 corretagem day trade. Notem que a corretagem normal é mais barata que Bovespa e a corretagem day trade é muito mais barata ainda. Day trade é para quem comprou e vendeu no mesmo dia. Liquidez é de 1 em 1 contrato, eu posso comprar ou vender 1, 2, 7, 3, 8. Não existe um limite mínimo de contratos a ser negociado. O cálculo do volume, então, vai ser como no exemplo anterior, na cotação do boi, digamos R$90, cotação de uma arroba, vezes 330 arrobas, eu vou ter o montante financeiro de um contrato de boi. Aí se eu estiver operando um contrato, montante financeiro de 1. Se eu estiver operando 10 contratos, montante financeiro de 10. Horários do pregão. Abre às 9 da manhã e vai até às 4 da tarde, o pregão normal. E depois o aftermarket abre às 5 da tarde e vai até às 6 da tarde. Aqui a formação de código. Código do boi BGI. Mês de vencimento K, no caso é maio. Ano de vencimento 08, 2008. Então esse é um contrato de boi, maio 2008. É assim que eu vou observar no Home Broker. Se eu digitar BGI K08, eu estou observando o contrato de maio de 2008. Na tela ao lado, os meses de vencimento. Então se eu quiser observar um contrato de boi do vencimento novembro, eu digito BGI X08. Margens de garantia. Essas são as margens no contrato de boi. É um exemplo de margem, porque a BMF sempre atualiza essas margens segundo o preço do boi ou a volatilidade, se está mais alta ou mais baixa. A BMF pode aumentar a margem ou diminuir a margem. Então a margem de boi é mais ou menos R$ 1.600, mais ou menos 5%. Isso varia. Então se eu tenho uma posição de mais ou menos R$30 mil, eu preciso ter mais ou menos aqui R$1.600 depositados na corretora para comprar ou vender um contrato de boi. Esses são outros vídeos para quem quiser se aprofundar mais na BMF. Vídeos sobre hedge para produtores, pecuaristas, frigoríficos. O vídeo de hedge ativo e hedge com opções, todos esses ensinando estratégias de hedge. E para quem não é player do agronegócio, para quem não é produtor de boi, ou não é frigorífico, mas mesmo assim quer especular nesse mercado, indico o vídeo Diversificar Investimentos em Commodities e Spread, ensinando operações de spread.